E teve um vídeo essa semana que vocês viram aí eu nem separei aqui, mas acho que a gente deve falar um pouquinho do Gessé Souza, né? Falando aí sobre o Epstein ser um agente aí financiado por Israel. Não sei se eu achar o vídeo aqui, vale a pena colocar, mas deu muita repercussão, né? As organizações judaicas aí acusando ele de antissemitismo, né? Que é sempre a cartilha. Estadão, Folha de São Paulo, todo mundo aí falando, detonando ele, né? Que é difícil, é um tema delicado porque a gente sabe que a gente está falando, especialmente quando a gente fala do sionismo, a gente está falando de gente que controla as principais instituições, os principais setores da sociedade no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Os caras são muito poderosos, controlam bancos, controlam essas plataformas, o YouTube. A gente é muito difícil, porque você corre o risco. Se o cara pesca um vídeo teu, igual pescaram do GC ali, e te pegarem para Cristo, eles te arruinam tua vida, cara. Eles acabam com a tua vida. É verdade. A gente já viu acontecer com muitas pessoas. Um dos caras que inclusive é antissemita também, né? O Nick Fuentes, que a gente fala tanto, um jovem aqui americano de extrema direita, supremacista branco. Esse cara foi colocado em lista. Ele não pode pegar voo comercial, ele não pode ter conta em banco, só faz transações em Bitcoin. Ele não pode ter conta em nenhuma rede social, não pode ter conta no YouTube, né? As transmissões dele são meio clandestinas até. Então, realmente os caras te paralisam completamente. Então é muito perigoso, né? Quando as pessoas se manifestam em relação a isso. Mas, enfim, o Gessé Souza falou. Você chegou a ver esse vídeo? Alguém viu? Você viu, Cadu? Eu não vi, o vídeo não vi, não. Você viu, mestre? Se não me engano, fui eu que mandei no grupo, pô. Tá, achei o vídeo então, aqui. Então não vi mesmo. Eu achei aqui, vou colocar para vocês. Então não cliquei nunca, né? Vamos ver o que ele falou, então. Meus amigos, Epstein não é um caso isolado de perversidade e maldade humana. Epstein é o produto mais perfeito do sionismo judaico. Ele não só foi financiado pelo lobby judaico, Mossad, Rothschild, mas o sionismo é a força motriz por trás de todos os crimes que foram cometidos. A rede industrial de pedofilia só existia para servir depois para a chantagem de Israel em relação aos políticos e bilionários, especialmente americanos, para ter o apoio às práticas assassinas de Israel no Oriente Médio e na Palestina. O Holocausto judeu foi cafetinado pelo sionismo, com a ajuda de Hollywood e de toda a mídia mundial, dominado pelo lobby judaico, para acusar de antissemitismo qualquer crítica a Israel. Foi essa fraude que permitiu o Holocausto do povo palestino. Como agente 007, Israel tem autorização para matar impunemente, já que ninguém quer carregar a pecha de antissemitismo. Assim como Israel, Epstein matava e violava meninas e meninos, americanos e de outros lugares, por uma autorização tácita e às vezes explícita do poder do lobby judaico no mundo. Epstein é o melhor reflexo do supremacismo racial judaico e sionista. Tá aí, fala dura, né? Fala enfática aí do Gessé Souza, mas eu acho equivocada, na verdade, viu, Diego? Então, eu acho que ele... Vou falar. Eu acho que ele escolheu muito mal as palavras, sabe? E ele realmente escorregou, né, na possibilidade de ser chamado, sim, de anti-sionista, de antissemita, né? Porque ele ficou falando em judaico. É uma coisa que eu não consigo entender, porque de onde veio essa palavra para ele. Quando ele fala sionista, por que ele acrescenta judaico depois? O sionismo judaico. Não faz nem sentido isso, né? É um Estado que tem uma religião oficial. Então nem precisa falar isso, mas ele enfatiza tanto isso que dá, sim, uma tintura, né? Uma impressão de que ele está, né, falando de um povo como um todo, né? Não só de pessoas organizadas em torno daquele Estado. Então eu acho equivocado
acho que ele poderia ter formulado de um jeito, né, que fosse menos ofensivo para tanta gente assim. Da maneira como ele falou, eu acho que foi pouco político para começar, né? Foi pouco diplomático, né? Ele poderia ter tido a mesma ideia, até de maneira mais eficiente, se ele tivesse escolhido melhor como ele falar essas coisas. Acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo com o Rogério na questão do uso das palavras, né? Usou várias vezes o termo judaico ali, né? Sendo de forma desnecessária mesmo. Se ele já estava enfatizando que eram sionistas, né? Então já está subentendido aí, né? Sei lá, mas e também é um pouco de teoria, de um pouco de conspiração também. Apesar de todas as evidências ali, né? Ele não dá para bater o martelo e falar é isso, sabe? Tinha que rolar uma investigação real, né? E ter um pouco mais de provas, né, do que ele tá falando ali. Agora, a evidência tem muita, né, cara? Você pode fazer essa associação, você pode levantar a suspeita, mas ele afirmou ali com muita, né, com muita certeza. A questão toda, né, é que como se trataria de serviço secreto, o nome já diz, né? Então é claro que ele não ia ter, a gente não vai achar, né? É a assinatura pública do Epstein dizendo que, né, ele realmente trabalhava... Então, esse é muito louco. Será que ele trabalhava para o Mossad? Acho que as pessoas... Tem gente que fala de um jeito, às vezes parece que... vamos achar aí o registro de emprego dele no Mossad. Não é assim, né, cara? A carteira de trabalho dele com assinatura, né? Mas, assim, eu acho que, assim, realmente fica uma situação difícil, porque... Tem a ausência da comprovação e também da não comprovação. Então fica essa discussão que, assim, enquanto não tiver algo que seja, talvez nunca aconteça também, né? Nunca apareça algo que seja, consiga elucidar melhor. É meio como o caso do goleiro Bruno lá, né, cara? Nunca apareceu o corpo da moça, da Elisa Samúdio, e ele foi condenado pelo crime, porque as evidências estavam ali, né? E tudo indicava. E aí o cara foi condenado. Eu acho que... Porque se for pensar, como a fortuna do Jeffrey Epstein foi construída, né? O Les Wexner, né? Que é o fundador e CEO da Victoria's Secret, né? O cara passou milhões e milhões de dólares. Aí ele teve aquele grupo contra no Irã também, né? Que aí eles lavaram muito dinheiro lá e boa parte desses bilhões aí foram parar com o Epstein, né? Depois ele teve... Né? Aquela mansão em Nova York, o Les Wexner deu de presente para 60 milhões de dólares. Era a maior, né? Deu de presente, Manhattan, né? A maior de Manhattan. O Les Wexner, né? O dono da Victoria's Secret, que é declaradamente um sionista, né? É um judeu sionista. E então você vê que tinha toda essa... O Leon Black, né? Que era um dono de fundo de investimento também, que totalmente envolvido. Tem milhões de coisas, a gente sabe, o sogro dele, todas essas coisas. A questão o Robert Maxwell, que foi, né, um agente do Mossad, quando na verdade, o Robert Maxwell é uma história engraçada, porque ele é pai da Ghislaine, né, Maxwell, que era a grande parceira do Epstein, e ele foi um dos maiores, assim, agentes do Mossad, né, um dos mais importantes, e dizem que ele quebrou, né, na década de 90, né, ele quebrou, ele era muito rico, quebrou, e aí quando ele quebrou, ele começou a pedir mais dinheiro, e ameaçando contar, o cara guardava muitos segredos, assim, aí ele começou a fazer umas chantagens, e aí ele morreu, ele tropeçou e caiu do barco dele e morreu, né, enfim. E tem muitas coisas. O advogado do Jeff Epstein, o Alan Dershowitz, hoje, inclusive, ele deu uma entrevista hoje no Piers Morgan, e era um maior advogado, foi advogado do Mossad, né, israelense e tudo. Ele falou eu não sabia que o Epstein era um agente de inteligência, eu nunca tive essa informação, porque se eu tivesse essa informação, ele nunca teria pisado na cadeia, ele se livraria de todas as acusações, ele falou. Se ele fosse comprovadamente um agente de inteligência. Qualquer advogado tiraria essas acusações aí, e ele não iria para a cadeia. Olha que loucura, né? Então o cara meio que teria carta branca aí. E a ligação fortíssima dele com o Ehud Barak, né? Indícios de que ele teve reuniões com o próprio Netanyahu. O Netanyahu deu uma tuitada, né? Falou que
Não, que o Epstein não tinha ligação nenhuma, a ligação dele era só com o Ehud Barak, não com Israel. Então, ninguém perguntou pro Bibi Netanyahu, ele foi, né, voluntariamente ele foi até o Twitter e escreveu isso daí. É igual quando morreu o Charlie Kirk, ele foi lá falar que Israel não tinha nada a ver com isso, ninguém perguntou para ele, mas ele já foi lá e falou, né? Então, você começa a ligar os pontos e fala, porra, né? A conclusão é o quê? Que era um agente russo, né? Óbvio. Exato, lógico. Enfim, mas você perguntou, né, Diego, no Twitter, eu vi, você perguntou assim, de onde veio a fortuna do Epstein? E daí alguém respondeu, na máfia russa, óbvio. Teve um cara que foi, daí xingaram ele todo depois. Mas, enfim, é um caso ainda que vai dar muito pano para manga, né, muita repercussão aí no governo americano. O Cadu tem razão, né, o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, era vizinho de porta do Epstein, diz que quando o Epstein se mudou para lá, ele foi lá bater na porta para dar um oi para o novo vizinho. A hora que ele entrou na casa, ele viu que tinha uma cama de massagem no meio da sala, falou, que é isso? Que é isso? Você faz massagem assim? Ele falou, faço todo dia. E o melhor tipo de massagem. Aí ele disse que olhou para a esposa e falou, nossa, que cara nojento, deixa eu sair daqui. Nunca mais falei com ele. Saíram os arquivos aí, os e-mails, os caras tinham negócios juntos, o cara ia para a ilha do Epstein com a família toda, com as crianças. E tem um e-mail muito esquisito do Lutnick, que ele fala pro Epstein, eu vou, mas eu tô com a minha mulher, tô com outro casal e tô com os meus filhos, um de 7, um de 8 anos, um de 12 e uma menina de não sei. Ele fala as idades da criança, bem esquisito aquele e-mail. Mas enfim, todas essas coisas aí que envolvem o nome do Epstein, esse é um assunto que a gente ainda vai falar muito aqui, porque muita coisa vai aparecer. Porque o canal é do Diego também, né? Também. Mas tá vindo aí o depoimento do Bill e da Hillary Clinton também, que pode ser uma bomba. O professor não tá botando fé, não, mas eu tô achando que pode dar o que falar. Esperança é a última que morre, Diego.